Visto para faculdade nos Estados Unidos é algo complicado? É algo que você deveria ter medo? O que você deveria fazer? Eu vou responder todas essas perguntas aqui nesse vídeo. Gente, como vocês sabem, eu já fiz intercâmbio nos Estados Unidos e agora eu tô indo para fazer faculdade. Eu já tirei 2 vistos diferentes e hoje eu vim falar sobre a diferença de visto de intercâmbio, de high school, e visto de faculdade, como foi a minha experiência fazendo eles. Então vamos começar com o de intercâmbio que eu fiz primeiro. Quando eu fiz intercâmbio, eu fiz por agência. E aí, a agência, durante o processo de tirar visto, eu tirei meu passaporte, que eu não tinha passaporte, e eles me deram todos os documentos que eu precisava para ir lá na hora de tirar, de realmente fazer a entrevista do visto. Como funciona? Quando você tá no intercâmbio, você vai para fazer o processo de visto de high school, você vai precisar do seu DS 160, você vai precisar de um formulário falando que você vai estudar na escola tal, que você vai morar com a host family tal, mas não se preocupe sobre isso, porque geralmente a sua agência vai te dar tudo isso, a única coisa que você vai ter que preencher é o DS 160, mas eu posso falar isso em outro vídeo. Depois que você preencheu todos esses documentos, você marca uma entrevista no consulado americano. Isso vai ser dividido geralmente em 2 dias. No primeiro dia, você vai em um lugar, você vai passar por uma fila gigantesca, você não vai fazer nada lá dentro, você vai chegar, o cara vai perguntar seu nome, sua idade, o que você vai fazer nos Estados Unidos e tirar uma foto de você. Só que isso não é entrevista, é só basicamente todo esse processo do primeiro dia para você tirar uma foto. Depois que você entra lá dentro, você chega num lugar, geralmente em São Paulo ou Porto Alegre, depende de onde você mora. Você chega lá dentro daquele lugar, enfrenta uma fila de tipo 1 hora e meia, senta numa cadeira por literalmente 3 minutos e é isso. Você tira uma foto e eles mandam você embora porque eles coletam suas digitais pra mandar você pra segunda fase, que é a fase real da entrevista. Aí no dia da entrevista, que geralmente é um dia depois que você faz essa foto, você chega realmente no consulado americano e aí o processo lá dentro, pra quem nunca foi, eu vou explicar como é. Você entra pelo portão lá de fora, aí você vai passar por uma fila, a fila inicial, que aí você vai mostrar o seu DS. Se você for fazer faculdade, você vai mostrar o seu I-20. E se você for fazer intercâmbio, você vai mostrar o outro papel do intercâmbio. Ele vai colocar no meio do seu passaporte, vai colocar um elástico, e aí você vai para uma fila para fazer uma revista. Tudo isso ainda você tá fora do prédio. Aí você passa numa fila que você vai ter que tirar casaco, você vai ter que tirar os cintos, você vai ter que tirar tudo de metal. Entra num lugar onde você vai passar por um scanner, tipo aqueles negócios de aeroporto, e aí você pega as suas coisas, os seus documentos e vai para uma outra fila agora dentro do prédio. Dentro do prédio você vai chegar lá, você vai ir para uma mini filinha, pelo menos em São Paulo, tá? A gente tá falando do consulado de São Paulo, que foi o que eu fui. Você pega uma filinha direita, depois que você chega lá, você vai como se você fosse para um guichê, mas na verdade eles vão te mandar para uma outra fila gigantesca que tem umas 6 voltas. Você fica naquela fila por mais ou menos 1 hora e meia, 1 hora, dependendo do dia. E aí tem 1 trilhão de guichê, que essas serão as entrevistas. Então você chega lá, quando você tá fazendo de intercâmbio, geralmente seus pais vão com você, porque você é menor de idade. Então ou sua mãe ou seu pai vão estar lá com você. E aí, quais foram as perguntas que eles me perguntaram quando eu fui fazer intercâmbio? A pessoa pegou o meu passaporte com os documentos de dentro, que lá na frente a pessoa já tinha preparado, então eles pegaram meu passaporte, leram o documento e me perguntou o que eu ia fazer nos Estados Unidos. Falei que eu ia fazer intercâmbio, e aí eles perguntaram: você fala inglês? Eu falei que eu falava bem pouco e perguntou se minha mãe tava comigo, se minha mãe falava inglês. Aí ela falou que não, então aí o cara que tava entrevistando a gente falou assim: então eu vou falar em português. Aí ele leu, as coisas que estavam no papel, ele anotou alguma coisa no computador, falou assim: onde você tá indo estudar? Eu falei o nome da minha cidade, aí ele falou assim: qual ano você vai cursar lá? Eu falei, ele comentou que a cidade era muito legal, que ele já tinha ido pra ilha, né, que eu fui no caso pra ilha do lado de Manhattan, que é Long Island, falou que ele já tinha ido pra lá, que eu ia adorar, e mandou embora. O visto foi aprovado, mandou embora. Gente, foi literalmente isso. Visto de intercâmbio é muito, muito simples de você conseguir. É muito, muito fácil. Entrevista eles não perguntam nada, porque tudo que você já fez pela agência garante que você vai voltar para o Brasil.
A entrevista no consulado americano para você tirar um visto é basicamente para garantir que você vai voltar para o Brasil. E se você tem 16, 15 anos, claro que você vai voltar. Você tá indo lá para estudar um ano do ensino médio e vai voltar. Então, assim, é uma coisa bem mais simples e que vocês não precisam se preocupar. É bom levar documento extra para provar coisas financeiras? É bom porque eles podem pedir, levar documentação de quanto ganha, levar extrato bancário, levar escritura de terreno, escritura de casa, coisa de carro, tudo que vocês possuírem é legal levar numa pastinha separada, mas é muito difícil eles pedirem para ver. Eles só vão olhar o papel do intercâmbio, perguntar onde você vai ficar, o que você tá indo fazer lá, talvez qual ano você vai cursar, se você tá empolgada, coisa assim, gente. É muito, muito simples, porque, teoricamente, se você tá vindo fazer intercâmbio, a gente é adolescente. Então, você tá indo para curtir e estudar. Só isso. Já na minha faculdade foi um pouquinho diferente. Para mim fazer o visto da faculdade foi um pouquinho diferente. Eu cheguei lá, mesmo processo de entrada, cheguei na primeira fila, eles pediram os documentos, colocou no meio do meu passaporte, colocou o elástico, passei na fila de revista, passamos pelo scanner, entrei lá dentro, fui na filinha direita, me mandaram para a fila gigante, fiquei lá 1 hora e meia esperando. E aí eu cheguei para fazer a entrevista do meu visto de faculdade, tá, gente? Dessa vez, como eu sou maior de idade, como provavelmente você também vai ser maior de idade, você tem que ir sozinho, seus pais não podem te acompanhar lá dentro. Aí eu cheguei no guichê para fazer minha entrevista, a pessoa pegou meu passaporte de novo, leu as coisas que estava escrito, anotou alguma coisa no computador, e a primeira pergunta que a moça me fez foi: o que você vai fazer nos Estados Unidos? E aí eu falei que eu ia estudar. Aí a segunda pergunta: você fala inglês? Eu falei sim, e estava escrito no papel, geralmente vai estar escrito se você é proficiente na língua, que a resposta vai ser sim, que você precisa para ser aceito na faculdade americana. E aí ela começou a falar inglês. E aí as perguntas que ela me fez foi basicamente nessa ordem. Primeiro, o que você vai estudar nos Estados Unidos? Aí eu falei qual seria minha major, meu curso, falei para ela o que eu ia estudar. Ela perguntou por que eu queria estudar isso. Aí eu falei o porquê. Ela perguntou quem iria pagar pela minha faculdade. Aí eu respondi meus pais. Aí ela perguntou o que meus pais faziam. Aí eu falei que eles eram empresários. Ela perguntou qual tipo de empresa eles tinham. Eu falei. Ela perguntou quantos funcionários tinha. Falei também. E aí ela falou assim: o que você quer fazer quando voltar pro Brasil? Aí eu falei o que eu quero fazer quando eu voltar pro Brasil. E depois ela só perguntou alguma coisa relacionada ao meu curso, que eu não me lembro, que acho que ela estudou alguma coisa parecida. Não lembro direito, mas foi alguma coisa relacionada ao meu curso que não tem muita importância. E falou que meu visto tinha sido aprovado. Então, gente, nessa entrevista eu acho que vocês também não têm que se preocupar muito, dá mais medo porque você vai estar sozinha e é algo assim extremamente importante você ter o visto para ir cursar a faculdade, mas é bem difícil eles negarem. Vá com os documentos preparados em questão financeira para você comprovar o que seus pais fazem, para você comprovar quanto seus pais ganham, para você comprovar que você vai ter dinheiro para pagar a faculdade e principalmente para comprovar a bolsa de estudo. Ah, esqueci. Ela também perguntou sobre bolsa de estudo. Se eu tinha ganhado bolsa de estudo, eu falei que sim. Ela perguntou o quanto, eu falei que sim. Aí ela perguntou, então a sua mensalidade, a tuition, né, que é a anuidade da faculdade, vai ser isso? Eu falei, é. Aí sim que ela perguntou do quem vai bancar a viagem e o que meus pais faziam. Então foi essa a ordem. Então, assim, vá preparado para responder todas essas perguntas, porque eles querem saber se você pode pagar pela faculdade para você não ter que trabalhar lá, isso realmente que eles querem saber, e se você vai voltar. Então, seja verdadeiro. O que você quer fazer depois que você voltar para o Brasil? Por que você quer estudar nos Estados Unidos? Por melhores oportunidades? Porque você quer desenvolver a carreira lá? Porque não existe o curso que você quer fazer nos Estados Unidos, não existe no Brasil? Falem a verdade sobre isso. Não tenham medo, porque realmente a gente tá indo pra fazer faculdade. Então, assim, não tem muito o porquê ficar nervoso. Dá nervosismo porque é uma entrevista, você tá dependendo da pessoa pra poder ir nos Estados Unidos. Mas assim, gente, ajam naturalmente, porque não é nada, você não tá indo pra fazer nada errado. Então, assim, não tem por que se preocupar, sabe? Muita gente me manda mensagem perguntando: tô com medo da entrevista, vai dar certo, tem que me preocupar, o que eu preciso levar? A faculdade geralmente vai te dar um checklist de todos os documentos que você precisa levar. Mas, de antemão, os documentos que não são básicos, tipo o I-20, o I-20, né, o DS, essas coisas, levem tudo que comprove que a sua família tem condições de pagar para você estudar nos Estados Unidos e levem coisas que comprovem que os trabalhos dos seus pais e que você quer voltar para o Brasil. Tem um bom motivo para voltar para o Brasil depois da sua faculdade. E é isso, gente. Todo o meu processo de visto foi simplesmente esse. A minha entrevista durou 2 minutos e meio, 3 minutos no máximo, porque ela perguntou rapidinho. E
Outra coisa, se seu inglês não é muito, muito bom em questão da faculdade, treine responder rápido e escutar perguntas rápidas de questão de entrevista, porque eles falam inglês bem rápido, assim como americanos falam inglês bem rápido. Então, se você nunca teve a oportunidade de falar com um americano, tente treinar de alguma forma, responder e escutar nativos falando, porque eles vão falar bem rápido com você e você tem que entender o que eles estão perguntando para responder rápido. Aí, ela vai falar que está aprovado o seu visto. Depois de 10 dias, o passaporte chega na sua casa e você recebe seu passaporte com geralmente 4 anos de visto. Em questão da faculdade e em questão do seu curso de intercâmbio, você recebe com o período do intercâmbio, 10 meses, 1 ano, depende. Tá, gente? Mas fiquem tranquilos em relação a visto. É super de boa em relação de visto, entrevista para faculdade e para intercâmbio. A única coisa que você tem que se preocupar é em preencher certinho o seu DS-160, porque isso vai ser a primeira coisa que eles vão olhar quando eles pegarem seu passaporte. Se tiver qualquer coisa errada ou suspeita lá nesse documento, isso pode ser prejudicial para você. Então, durante o seu processo de intercâmbio, a sua agência provavelmente vai te ajudar a preencher isso. Se eles não te ajudarem, eu realmente recomendo vocês contratarem alguém para preencher para vocês. Eu contratei alguém para preencher para mim da minha faculdade, mesmo sabendo falar inglês, porque qualquer coisa que tiver lá que dê errado de alguma forma, dá medo de dar algum problema. Então, se você puder, contrata alguém para fazer isso para você, porque aí a pessoa vai te mandar em português, ela vai rever suas respostas, vai ver se tá tudo certo. Tá, gente? Então fica aí a dica. Na entrevista, quando você for com seus pais, fala para sua mãe, caso a pessoa caso o seu entrevistador comece a falar inglês, para ela perguntar para eles se eles podem falar em português, se seus pais não souberem falar inglês, porque eles vão ficar tranquilamente falando em português, porque é intercâmbio, seus pais são responsáveis por você, a pessoa obviamente quer entender o que a pessoa tá perguntando, então peça pro entrevistador falar em português. Já se você vai fazer entrevista pra faculdade, não existe a opção de fazer a entrevista em português, porque se você está indo para uma universidade americana estudar num país que fala língua estrangeira, você tem que ser proficiente na língua. Então já não serve essa questão de pedir para falar português, tá, gente? Vocês têm que falar inglês. Vão bem arrumados para a entrevista, não vá desleixado, não vá coisa assim, tá, gente? É importante demonstrar que você se importa com aquilo ali, que aquilo ali é algo importante. Então, se vista bem, se você puder, não vá de cinto, não vá com sapato metálico, não vá com muito acessório, muita joia, muito colar, muita coisa assim, porque você vai ter que tirar tudo para fazer ali a revista. E é tudo muito rápido e eles estão sempre com pressa e isso deixa a gente nervoso e estressado. Então, se você puder, anel não precisa tirar, então você pode ir de anel. Relógio não pode nada digital, então se você tiver relógio tipo o meu, você não pode levar celular, tem que estar desligado. Se você puder, deixa tudo fora do consulado, deixa com seus pais, deixa com alguém que tá ali acompanhando você, não levem nada digital. Relógio que não seja digital, você vai ter que tirar ou desligar também, não pode usar nada. Pulseira, pode ir, eu não tive que tirar do braço para passar na revista. Cinto, tem que tirar. Se você tiver de casaco, vai ter que tirar também, então se você puder, já vá sem para facilitar. Tente fazer todas essas coisas que facilitem sua vida durante o processo, tá, gente? Se você tiver alguma dúvida em relação a visto nos Estados Unidos de intercâmbio e de faculdade, tiver alguma pergunta, é só deixar aqui nos comentários. Deixe seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse, gente. Até o próximo vídeo.